Olá, gente. Hoje vamos bater um papo com a doutora Luísa Mazafera, oftalmologista que atua aqui em Camaçari, também em São Paulo. E temos a novidade, né, que Camaçari acaba de se tornar uma das poucas cidades baianas a realizar transplante de córnea. Doutora, como é que isso foi possível? É isso aí, gente. É um prazer estar aqui de volta com vocês, falando um pouquinho sobre esse assunto. E estou muito, muito feliz de poder trazer tudo que eu busquei lá em São Paulo, todo o conhecimento em técnicas de transplante de córnea aqui para Camaçari. Nós vamos ser a 7ª cidade da Bahia a oferecer esse serviço, colaborando para a fila do estado ser um pouco mais rápida, já que mais médicos operando vai ser melhor para o nosso estado. E a gente lutou muito, viu? Estamos há 6 meses, mais ou menos, aguardando esse credenciamento. E agora a gente está livre para poder atender os pacientes, então só marcar sua consulta aqui no Hospital Central Sermege, para fazer uma avaliação da córnea ou qualquer outra estrutura do olho, mas se for caso de transplante, a gente está pronto para realizar, dentre outros tratamentos também. Em quais situações, geralmente, o transplante de córnea é necessário? Pronto, essa pergunta é interessante, porque assim, às vezes a gente não imagina o quanto é importante. Algumas doenças na córnea, como o ceratocone, que deixa a córnea bem pontuda, é a principal causa de necessidade de transplante no nosso Brasil. Em segundo lugar, está o inchaço na córnea, que dá o edema após cirurgia de catarata, é muito comum. Chama bolhosa o nome. A pessoa fica sentindo bastante dor, a visão não melhora depois da cirurgia de catarata, e aí pode ser preciso um transplante de córnea. Aí que entram as técnicas novas. Antigamente tinha um transplante que trocava a córnea inteira. Hoje em dia se viu que esse transplante ele aumenta muito o risco de rejeição. Então eu estou trazendo para Camaçari outras técnicas, além da que troca a córnea inteira, que chama penetrante. Estou trazendo as técnicas lamelares, que troca a parte anterior da córnea, a parte posterior da córnea, e a depender do comprometimento da doença, reduzindo assim o risco de rejeição. Bom, aí a pergunta agora é: transplante de córnea em Camaçari já é realidade? As pessoas que têm dúvida, poxa, será que eu preciso de um transplante? Ou quem já sabe que necessita desse transplante, ela deve vir aqui ao hospital, marcar uma consulta com a senhora. Essa cirurgia é feita aqui mesmo? Como é que funciona? Isso, a cirurgia é feita aqui no próprio Hospital Sermege. O paciente deve passar em consulta para confirmar realmente, porque hoje em dia existem outros tratamentos que não o transplante de córnea, né? Lembrando que assim, a córnea é um órgão e pode sofrer rejeição. Então a gente só utiliza esse recurso em último caso. Se houver outro tratamento possível, às vezes, por exemplo, no caso do ceratocone que eu falei anteriormente, dá para tentar lente de contato, dá para tentar anel intraestromal, que a gente faz aqui também. Todos esses tratamentos para o ceratocone. E em último caso, caso que a córnea não aceita nenhum tratamento desses, assim a gente parte para o transplante. Aí o paciente vai ser inscrito na fila, que é uma fila estadual, então o estado da Bahia inteirinho está nessa fila. E a partir do momento que ele é inscrito, ele recebe um número. E ele tem que ir acompanhando junto ao site, por e-mail e por telefone, sua posição na fila. O nosso estado, ele tá com uma fila de 1 ano, mais ou menos, já de espera. E essa fila, ela independe do paciente ter convênio ou ser particular. É uma fila única. O nosso estado todinho só aguarda 1 ano. É uma espera grande em relação a outros estados. E isso ocorre principalmente pela falta de doadores. Os doadores aqui na Bahia, muitas pessoas, elas negam doação. É o estado, um dos maiores que tem negação no nosso país. São Paulo, por exemplo, cerca de 30% que nega. Aqui, 60% a 65% de negação por parte das famílias. Inclusive, vai ser um tema de uma entrevista nossa também sobre doação, né, de córnea, quem pode, como é que funciona, tudo direitinho. Mas a senhora acaba de receber um documento importante com relação a essa autorização para realizar transplante de córnea em Camaçari, né, doutora? Isso, a gente recebeu esse credenciamento
por parte das CESAB, por parte da Coordenadoria de Transplantes do Estado da Bahia, para poder realizar aqui todas as cirurgias de transplante, independente da técnica ou da causa, a gente faz. Se for cirurgia combinada com catarata, faz também. Tem casos que precisa operar, além da córnea, a catarata junto. E isso deve ser avaliado em consulta. Agora, uma curiosidade minha. A senhora, alguns meses atrás, a senhora teve uma reunião importante com o pessoal do Hospital Geral de Camaçari. Essa reunião tem alguma ligação com essa parte do transplante de córnea? Qual a importância disso? Essa reunião no Hospital Geral de Camaçari, ela serviu para conscientizar os profissionais de saúde da importância da doação, porque o Hospital Geral de Camaçari é um hospital que recebe muito paciente traumatizado e são potenciais doadores de múltiplos órgãos. E serviu para conversar com os profissionais de saúde a importância da doação, como abordar a família, porque é difícil, né? A família está naquela situação de ter perdido um ente querido, às vezes nunca conversou sobre o assunto, então tem que ser muito bem abordado o tema. Transplante de córnea pode ser feito pelo SUS? É um procedimento caro? Então, o transplante de córnea pode ser feito pelo SUS também. Geralmente, o empecilho do SUS é a questão de vaga em consulta para o SUS. Mas, assim, a fila, ela é universal. SUS, particular, convênio, todo mundo espera um ano. Porque o nosso país, ele rege uma doação que não é paga. É por desejo do doador. Então, não é venda de órgãos. Alguns países são assim. O México, por exemplo, dá para a pessoa pagar para ter uma córnea. Mas o Brasil não. O Brasil, todas as doações é uma fila só. E aqui do seu consultório, a senhora já chegou a encaminhar algumas pessoas para fazer esse transplante fora do estado, né? Isso, é. Já tiveram alguns casos enquanto a gente ainda não fazia aqui em Camaçari e casos que não podiam esperar a fila da Bahia, né? Porque alguns casos dão para esperar um ano, mas outros não dão, são urgentes. Então, olho perfurado, a pessoa está com as duas visões comprometidas, os dois olhos comprometidos, então realmente tem uma certa urgência, aí eu encaminho para alguns outros estados, São Paulo, por exemplo, que é a fila de 3, 4 meses. Mas assim, a maioria dá para esperar esse um ano, porque geralmente o outro olho tá bem, entendeu? E esses casos que a córnea tá perfurada, ela é urgência, então passa na fila de todo mundo. Porque imagina, um olho perfurado, ele está em contato com todas as bactérias do ambiente, então ele tem que ser operado de urgência. Bom, aproveito, parabenizo a senhora, o doutor Rafael Leal e toda a equipe aqui do Hospital Sermege por essa conquista. É um prazer estar aqui com vocês e estamos prontos para atender todas as dúvidas, ver os pacientes que queiram passar em consulta para avaliar o transplante de córnea, até aqueles que também queiram vir só para avaliação de visão mesmo, de óculos. Ok, obrigada. E se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer para a doutora Luísa Mazafera, sinta-se à vontade, participe conosco e ela vai estar respondendo na próxima entrevista.